Pronto, agora sim, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam muito bem, né? A gente vai começar a nossa terceira aula hoje, né? A nossa aula hoje nós vamos falar de genética mendeliana, né? Na aula passada a gente falou sobre a parte de gametogênese animal, gametogênese vegetal, né? Lembrando que hoje termina uma sabatina, né? Sabatina 2, tá certo? Quem não fez, corre lá para fazer, tá? Porque ela fecha hoje, até meia-noite, certinho? E aí a gente inicia, né, o estudo da genética mendeliana. Hoje, galera, é a aula mais importante dessa disciplina, tá certo? Tudo que a gente for falar daqui para frente é referente a essa aula, tá? Então essa aula a gente precisa ter muito cuidado com ela, né? Eu peço a vocês bastante atenção, porque ela é muito importante hoje, é a aula mais importante, tá? Bom, então vamos lá, eu vou começar a apresentar, e aí, de novo, aquela história, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente para, explica, não precisa deixar terminar, né, até o final, pode parar no meio mesmo da explicação, que a gente continua aqui, a gente vai te sanando as dúvidas, tá bom? Bom, então vamos lá. Então hoje, como a gente viu falado, né, já tinha falado com vocês, nós vamos iniciar então o estudo da genética mendeliana, né? Então a nossa aula hoje, que é a aula 3, nós vamos falar da primeira e da segunda lei de Mendel, tá? Bom, então, quando a gente fala em genética mendeliana, né, o próprio nome já fala, né, a gente tem a ver com Mendel, e o que a gente vai ver aí, né, é o estudo desses genes, né, dos genes qualitativos, né, deixa eu só desmarcar isso aqui, senão ele vai ficar passando direto, tá certo? Só um minutinho. Pronto. Então, voltando. Então, quando a gente fala, né, é o estudo dos genes qualitativos, e esse estudo desses genes qualitativos, começou a ser estudados por Mendel, né? Por Gregor Mendel, né? Gente, por que está passando? Eu acabei de pedir para não executar. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Não era para estar passando, não. Deixa eu salvar de novo aqui. Bom. Então, vamos lá, vamos ver, né? Qualquer coisa eu vou parando aqui, senão ele vai passando sem mandar. Bom, então foi para o Gregor Mendel, né? E Mendel, ele nasce lá em 1822, na Áustria, né? Todo mundo sabe a história, acho que um pouquinho de Mendel. Mendel era um monge, né? Mas ele era um cara, antes dele ser monge, né? Ele tinha estudado matemática e também estudou um pouco de biologia, tá certo? E ele, então, tinha, né, muita noção da matemática e de estatística, que é a principal, vou falar assim, principal ferramenta que Mendel usou, tá certo? Bom, Mendel, então, nasce em 1822, começa a estudar mais ou menos ali em 1840 e poucos, ali 50 e poucos, ele começa a estudar fazer esse estudo, né, vamos falar assim, o estudo da herança, né, das heranças genéticas, né, até então ele não sabia, ele não podia falar em gene, ele não conhecia a palavra gene ainda, tá certo? A gente não tinha nada disso. A gente, nessa época, ele não conhecia, por exemplo, gametas, então ele não sabia que tinha espermatozoide, ele não sabia que tinha, né, ovócito, nesse caso. Nessa época não tinha um microscópio, então ele não tinha como, né? O microscópio só foi lá em 1902, parece, né, com o Hooke, né? Então ele não tinha noção de nada disso. O que Mendel tinha era o seguinte, uma observação muito boa, né? O que ele fazia? Ele cultivava ervilhas, né? Então ervilha, e ele fazia o seguinte, ele era um camarada que tinha até muito tempo, né? Por causa da igreja, ele tinha bastante tempo, né? E o que ele fazia era cultivar essas ervilhas, né? E começou a observar algumas características dessas ervilhas que ele começou, então, a levar em consideração nos seus cruzamentos. Então, quais eram essas características? Primeiro, a ervilha tem porte pequeno, né? Então, é interesse, né? É uma cultura de porte pequeno, né? Além disso, é uma cultura de ciclo curto, né? Bem curto, é uma planta anual. Ela tem uma progênie abundante, progênie é filhos, né? Então ela deixa bastante filhos, né? Ela deixa aí
uma vagem com bastante filhos aí, né? Uma outra característica interessante dessa planta, ela é autógama, ou seja, ela tem uma flor completa, ela tem a parte masculina e parte feminina, e ele podia, então, a partir daí, fazer pais contrastantes. O que é isso? Ele conseguia, então, fazer o seguinte, olha, apurar as características que ele queria para determinada, né, vamos falar assim, determinada característica ali, ele podia apurar esses pais de forma a ele ter dois pais bastante antagônicos. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é com relação à posição da flor, né? Por exemplo, ele conseguia fazer linhagens de plantas onde a posição da flor era axial ou terminal, né? Quando a flor estava ainda na lateral da planta, né? Na lateral, por exemplo, de um cabinho ali, né? Vamos falar assim, da planta, ou a flor está lá no finalzinho do galho, né? Então ele conseguia fazer essa separação. Assim também ele usou, por exemplo, cor da flor, cor branca e cor púrpura, né? Ele conseguia fazer isso, ele conseguia deixar pais contrastantes. Porque a dificuldade não é deixar. Você imagina, você pega ali uma quantidade de semente ali planta, né? Aí você planta, aquelas plantas nascem com diversas cores, você faz os cruzamentos, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Se você não tem certeza, por exemplo, que aquela semente são de plantas de cor branca, por exemplo, né, de flor branca, ou se aquelas sementes são de plantas cuja flor é púrpura, né? Quando você tem essa certeza, aí sim funciona direitinho, que você faz o cruzamento e vai ver os resultados. Mas se ele tivesse ali uma miscelânea, ele nunca ia chegar nesses resultados, né? Além disso, uma outra característica que ele levou em consideração, a altura de planta, né? Plantas altas, plantas baixas, né? Era a terceira característica. Com relação à semente, ele observou também plantas de acordo com a textura, né? Se a textura da ervilha era lisa ou se a textura era rugosa, a cor da semente, do tegumento da semente, se ele era amarelo ou se ele era verde. Além disso, ele observou também em relação à vagem, a forma, né? Se ela é uma vagem, uma forma inflada, que ele chamava, normal, que era inflada, ou se ela era comprimida, constrita, ela era toda desenhadinha. Vocês já viram isso, né? É muito simples. Você imagina quando você vai, por exemplo, no supermercado aí, comprar vagem, né? Para comer. A vagem normalmente já tem aquela vagem toda retinha, certinha, né? Mas existe, por exemplo, algumas vagens que você observa que elas têm uns ondulados. Isso é constrito, né? E a cor da vagem, se é amarela ou se era verde. Então, se você contar aqui, ó, são 7 características, né? Foram essas 7 características que Mendel usou. E Mendel, então, ele pensou exatamente isso aí, em fazer, né, pais puros para cada uma dessas características. Então, ele teve um trabalho. O que ele teve que fazer, então? Ora, eu preciso apurar esses pais, né? Eu preciso pegar e ter certeza, por exemplo, que aquela planta que eu vou plantar, ela é de cor tal, a cor da semente é tal, né? A forma da semente é tal. Então, o primeiro desafio que Mendel teve foi exatamente esse, ele conseguir pais puros, né? E como que ele fazia isso, né? A gente viu lá no nanismo, por exemplo, olha que interessante, a gente viu no nanismo, um exemplo no nanismo lá, foi na aula passada, onde o indivíduo era heterozigoto, a mãe também era heterozigota, né? E aí, então, a gente viu que esse camarada aqui poderia produzir gametas ou A grande ou A pequeno, assim como a mãe também poderia produzir gametas A grande e A pequeno, e esses dois A grandes formavam, então, o indivíduo A grande, aquele A grande de lá com o A pequeno de cá formava o indivíduo A grande e pequeno, né? O A pequeno do lado de cá com o A grande do lado de lá ia formar um indivíduo A grande e pequeno, ou o A pequeno daqui com o A pequeno de lá formaria um indivíduo A pequeno, que seria o recessivo, né? Qual foi a ideia, então, né, de Mendel? O que ele começou a perceber? Né? Lógico que ele não fez essa questão de nanismo, né, mas eu estou mostrando o nanismo para vocês conseguirem entender o que a gente está falando. Bom, quando você tem esse cruzamento de dois heterozigotos, o que acontece? Olha aqui, como é que fica a relação? Ora, indivíduos puros, né, vai ser um quarto, certo? O indivíduo é puro porque ele é a grande, né? Do nanismo, puro, um quarto. Os indivíduos que a gente chama de heterozigotos, eles vão ser a metade. Por que a metade? Ora,
Em 4 situações possíveis, 2 serão a grande e a pequena. Então, por isso que é a metade. 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? 2 dividido por 4 é a mesma coisa que dividir 1 por 2, né? Então, a metade dos indivíduos saíam, então, nesse caso, nesse sentido, né? Metade deles eram heterozigotos. E também 1/4 dos indivíduos, igual a esse aqui, era um indivíduo puro, só que o puro recessivo, né? Nesse caso, ele confere a condição de nanismo, né? Como é que a gente chega nessa situação aqui? A gente pode chegar naquele puxadinho que a gente fez, ou através desse diagrama aqui, que a gente chama de diagrama, né? Um diagrama aqui, né? Esse diagrama aqui, você pode, então, aqui, ó, nesse diagrama, o que você faz? Ó, você tem um A grande aqui com um A grande aqui, né? Você coloca do lado de cá todas as possíveis gametas, né? O A grande e o A pequeno, do outro lado, todos os possíveis gametas, o A grande e o A pequeno. Então, quando esse A grande juntar com esse A grande, você vai ter o indivíduo A grande e A grande. Quando esse A pequeno juntar com esse A grande, vai ter o A grande e A pequeno. Quando esse A grande juntar com esse A pequeno, também A grande e A pequeno, e o A pequeno aqui. Então, você pode usar ou esta forma aqui, ou essa forma de cá. Então, qualquer uma das duas funciona muito bem, certo? Bom, o que eu estou querendo ver com vocês aqui? Quando você tem o acasalamento de 2 heterocigotos, na próxima geração, o número de heterozigotos é a metade. Vamos ver se isso que eu estou falando é verdade. Olha, quando você tem o acasalamento de 2 heterozigotos, então, ó, 2 heterozigotos se acasalando, o número de heterozigotos da próxima geração é a metade, meio, certo? Por que a gente está falando isso? Bom, porque foi assim que Mendel conseguiu obter as suas linhagens puras. De que forma? Ora, qual era a pior situação que Mendel poderia ter? A pior situação de Mendel que ele poderia ter, por exemplo, vamos imaginar lá para a cor da semente, né? A cor da semente ela poderia ser verde, ela poderia ser amarela. E ele não sabia se aquelas plantas tinham cores de semente verde ou amarela. O que ele fazia? Ele plantava essas plantas, plantava a planta interessante, né? Ele semeava essas plantas lá, né? E eles deixavam essas plantas crescerem. E eles deixavam essas plantas fazerem autofecundação, tá certo? Então ele protegia aquelas plantas de forma que elas fizessem, na verdade ele nem protegia. Ele mesmo ia lá planta por planta e pegava, cortava as anteras, por exemplo, e fazia a própria fecundação, garantindo que aquela planta se autofecundou. Então é um trabalho absurdo, né? Porque Mendel não plantou 1, 2, 3 ervilhas, né? Plantava milhares, tá certo? Qual era a pior situação? A pior situação que ele poderia ter é se todas aquelas sementes que ele tinha plantado fossem de plantas heterozigotas, né? Porque se fosse de plantas homozigotas dominante ou homozigota recessiva, pronto, era o que ele quer. Ele queria pais contrastantes. Ele queria exatamente isso. Ele queria separar quem era homozigoto dominante, quem era homozigoto recessivo, quem era puro dominante, quem era puro recessivo, para quando ele fizesse os acasalamentos, ele tivesse certeza de quem eram os pais. Mas se esses pais fossem heterozigotos, era a pior condição que ele tinha. Porque indivíduos heterozigotos, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não tem essa certeza. Então, a pior situação que ele tinha era que todas as sementes que ele tinha, por exemplo, eram de heterozigotos. E aí, o que ele faz, então, né? Ele fez essas plantas se autofecundarem. Esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo é o símbolo da autofecundação, tá? Então, toda vez que você vê um heterozigoto aí, ou toda vez que você vê um genótipo, com esse símbolozinho aí, com essa setinha, dando uma volta nele aí, significa que esse indivíduo se autofecundou. Então, esse indivíduo fez uma alta fecundação. Quando ele faz uma alta fecundação, é a mesma coisa dele estar acasalando com ele mesmo, não é? Então, é a mesma coisa de estar 2 heterozigotos aqui acasalando, se o indivíduo é um heterozigoto, né? Então, a gente vai chegar nessa situação aqui, certinho? A mesma situação. Eita, gente, vamos lá, hoje é hoje, hein? Galera que chega atrasado, pessoal, vou até pedir para vocês aí uma ajuda. Galerinha que chega atrasada, não me importa chegar atrasado não, tá? Mas quem chegar atrasado,
Usa o e-mail institucional para entrar, porque para a aula eu perco meu fio da meada, tá certo? Então, quem chegar atrasado, não importa não. Só que eu uso o e-mail institucional. Porque senão eu tenho que voltar aqui e aceitar, né, o indivíduo, tá bom? Então, voltando lá, vamos pensar o que a gente estava falando aqui. Então, galera, o heterozigoto, né, quando ele faz uma autofecundação, é como se eu tivesse a situação aqui, ó. Ele está casalando ele com ele mesmo. E vai dar essa mesma relação que a gente está vendo aqui, ó, né? São dois heterozigotos casalando, vai dar essa mesma relação. Ora, então, voltando à história, né, se esse indivíduo fez uma autofecundação, o que vai acontecer? É como se ele pegasse esse heterozigoto e acasalasse entre ele mesmo. Quando esse heterozigoto se acasalar com ele mesmo, o que vai acontecer? Vai sair um quarto dos indivíduos a grande, um quarto é a mesma coisa que 25%, não é? Metade dos indivíduos vão ser a grande e a pequena, ou seja, 50%, e o outro um quarto dos indivíduos vão ser 25%, ou, né, desculpa, um quarto dos indivíduos vão ser a pequena, ou 25%, tá certo? Então, vai sair aqui, ó, um quarto, metade, um quarto, né? Se você somar um quarto mais uma metade mais um quarto, dá né, dá 100%, ou dá um inteiro, né? Bom, então, se ele pegasse um indivíduo heterozigoto e deixasse ele se autofecundar, a primeira geração vai ser essa aqui, ó, de indivíduos que vão ser, né, 25% dos indivíduos vão ser a grande, 50% dos indivíduos vão ser a grande e a pequena, e 25% dos indivíduos vão ser a pequena. Ah, professor, mas se eu tivesse, por exemplo, lá a grande, uai, melhor ainda. Se eu tivesse a grande, uma grande, quando ele se autofecundar, é como se eu tivesse um acasalamento de uma grande com outra grande. Quando dois puros se acasalam, nasce o quê? Puro, né? Melhor ainda. Se fosse a pequena, também é a mesma situação. Dois puros se autofecundando, vai nascer um indivíduo puro. O problema é o heterozigoto, né? O que ele fazia, então? Ele pegava essa segunda, então ele ia lá, plantava, né, deixava esses indivíduos, então, fazia a autofecundação, coletava essas sementes. Ele coletava essa semente dessa população aqui, plantava ela de novo. Do jeitinho que ele pegava ela, plantava de novo. O que vai acontecer? Todo mundo que for a grande agora, que for autofecundar, vai gerar outro a grande. Ele quer isso, ele quer um indivíduo puro. Todo indivíduo que for a pequena, que se autofecundar, vai dar outra pequena, porque ele também é puro, ele está fazendo autofecundação. Mas esse camarada aqui, quando ele autofecundar, o que vai acontecer? O número dele vai cair pela metade de novo. Se ele era 50% antes, ele vai cair para 25%. Porque a cada geração, de novo, o número de heterozigotos cai pela metade. Então, esse camarada, quando ele fizer uma autofecundação, na próxima geração, o que vai acontecer? Só com esse aqui, os 50% que antes, né? Antes que o total era 100% da semente. Agora, 50% só das sementes que ele coletou eram de indivíduos heterozigotos. Esses 50% das sementes que ele coletou, que eram de indivíduos heterozigotos, quando eles se autofecundarem, metade deles, ou seja, metade desses indivíduos, 25% do total anterior, vão ser a grande e a pequeno, e vai sobrar, ó, porque vai cair pela metade, né? Se antes era 50, cai pela metade, 25. Vai sobrar 25. Então, 12,5%, né? Vai ser de a grande, e mais 12,5% desse total aqui vai ser de a grande. Então, 12,5%, somado com os 25% que eu tinha antes, eu vou ter um total aqui de quanto? De 37,5% do indivíduo a grande. Aqui é a mesma coisa. Olha, os outros 25% vai dividir por 2, porque eles vão para um lado e para o outro, 25%, né? Então, 12,5% vai, né? 12,5% vai ser de a pequeno, desse cruzamento, mais os 25% desse indivíduo que eu tinha antes. 25% mais 12,5%, 37,5% de indivíduos a pequena. Então, na segunda geração, o número de heterozigotos já caiu bastante. Já caiu para 25%. Se eu faço isso novamente, o que vai acontecer? Olha, metade de 25%, 12,5%. Então, 12,5% agora só que será de indivíduos heterozigotos. O
que vai acontecer com os outros 12,5 para fechar 25? 6,25 vão ser de A grande a grande, mais os 37,5 que eu tinha antes, dá um total de quanto? Para os dois. 43,75. E aqui é a mesma coisa. Olha, 6,25% de A pequena pequeno, mais os 37,5, vai dar um total de 43,75. Mendel fez isso 5 vezes, né? Então ele chamou isso aqui de G0, essa aqui é a geração 1, a geração 2, a geração 3. Mendel fez isso 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, tá certo? Mas quando você chega na sexta geração, que é o importante, olha o que acontece. Na sexta geração, ele só vai ter 1,56% de indivíduos heterozigotos. Ou seja, quase 98% ou 98,5%, vamos falar assim, né? 98,5% das suas sementes já são puras, né? Não, ele já apurou, ele já vai saber que 49,22% é de indivíduos a grande, 49,22% é de indivíduos a pequena, e apenas uma pequena porcentagem de 1,56% é de heterozigotos. Tá certo? Então, Mendel fez assim. Foi assim que ele conseguiu gerar aqueles pais contrastantes. Então, ele fez isso para cada uma daquelas características. Então, ele fez, por exemplo, para a cor da semente, para ele poder ter certeza que aquela planta tinha semente amarela e a outra era verde. Ele fez isso para a cor para a forma da semente, para ele ter certeza que a semente era lisa ou rugosa. Para a cor da flor, para ele ter certeza se a flor era branca ou púrpura. Ele fez isso para altura de plantas, para ter certeza se eram plantas altas ou baixas, posição de flor, para ter certeza se a flor era axial ou se ela era terminal, né? Para a forma da vagem, se ela era lisa ou constrita, né? E para a cor da vagem, se ela era verde, se ela era amarela ou verde, tá? Ele fez isso para todos. Por isso que o trabalho de Mendel foi fenomenal. Foi algo extremamente demorado, ele levou muito tempo para fazer isso, um método que ele tinha, né? Como ele era matemático, ele tinha método, ele anotava tudo, ele fazia todas as continhas direitinho. Então, a partir daí, o que ele pôde fazer? Né? Então, como eu havia dito, ele usou toda essa informação para apurar essas raças, essas sementes. E aí ele começou, então, a ter, né, todos os pais contrastantes para ele poder, então, iniciar seu experimento. Então, note, galera, que só antes dele iniciar o seu experimento, ele já teve um trabalho absurdo, né? De ter que separar, né? Todos esses pais contrastantes. Galera, eu sei que vocês não são ingênuos de pensar o seguinte, mas ele sabia que essas 7 características ia dar certo? Não, ele não sabia. Provavelmente ele fez com outras características e ele viu que com outras características não deu certo. E ele só separou essas 7. Então, aquelas que ele conseguiu separar, que ele sabia que ele podia fazer os pais contrastantes, foram essas 7. Mas é lógico que ele deve ter tentado com outras características. Só que outras características possuem algo a mais que a gente precisa entender ainda na genética para frente, para a gente saber entender que não ia dar certo. Um exemplo, se fosse uma característica que tivesse não só 2 alelos, né? 2 alelos por quê? Porque o alelo ou é dominante ou é recessivo, né? Então vai sair, a gente sabe que vai sair ou o fenótipo do dominante ou vai sair o fenótipo do recessivo. Se tivesse 3 alelos, tem características que tem 3 alelos, né? Aí isso aí já não funcionaria mais. Se a gente tivesse uma situação, por exemplo, de não ter dominância completa, porque a gente tem aqui uma situação de dominância completa, ou seja, o alelo, um dos alelos domina completamente o outro alelo, não deixando o outro alelo se expressar, né? Então, ia dar, se não fosse essa dominância completa, não ia dar certo. Então, tem um monte de coisa. Se tivesse ligação gênica, não ia dar certo, né? Mas em que então tá as características que a gente viu, né? Que a gente tinha visto, né? A forma, né? O shape, que é o shape, né? A forma da semente, né? Se era lisa ou rugosa, a cor da semente, se era amarela ou verde, né? A cor da flor, né? Se era púrpura ou branca, o shape, né? A forma da vagem, se ela era lisa ou constrita, da cor da vagem, né?
Se ela era amarela ou verde, a posição da flor, né? Axial ou terminal, e a altura de planta, né? Planta alta e planta baixa, certinho? Bom, então essas foram as 7 características que ele usou, tá? Lógico que vocês não precisam de decorar todas elas, né? Eu, enquanto professor de genética, preciso decorar, preciso saber direitinho. Vocês não precisam não, tá certo? Bom, e aí como foi o experimento de Mendel? Qual foi a ideia do experimento de Mendel? O que ele fez? Depois que ele apurou todos os pais, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma planta alta e cruzou com uma planta baixa, né? Então, cruzou com uma planta alta e uma planta baixa. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Já no primeiro nascimento, todas as plantas que ele plantava, que ele cruzava, né? Ele tinha certeza que essa planta aqui era pura e ele também tinha certeza. Ele tinha curado as plantas, as sementes, né? Então, toda vez que ele cruzava uma planta alta com uma planta baixa, saía planta alta, né? Toda vez ele tinha isso, a hora. Então, o que acontece? Que esse fenótipo aqui, ele desaparece na próxima geração, né? Então, ele cruzava um indivíduo grande com um indivíduo pequeno, ele desaparecia e nascia só um indivíduo grande, né? A baixa não nascia. O que ele fez? Bom, eu vou, então, pegar indivíduos desse jeito aqui e cruzar ele com indivíduos iguais a ele, né? Ou seja, ele pegava esses indivíduos aqui, que eram altos, mas que eram filhos de cruzamento de pais puros, e cruzavam com outros indivíduos que também eram do mesmo acasalamento, né? Ou seja, indivíduos que também eram frutos de acasalamento entre um alto e um curto, né? Então ele fazia isso, ele não deixou essas plantas fazerem autofecundação, não. Ele cruzou, fez fecundação cruzada. Só que ele cruzou com indivíduos que também eram altos, cujos pais, um pai era alto e o outro era baixo. Dá para vocês entenderem isso, né? Bom, quando ele fez isso, ele percebeu o seguinte, né, que saiu 700, e esses números aqui são os números de Mendel mesmo, tá? Lá do artigo que Mendel escreveu. 787 plantas eram altas, 277 plantas eram curtas, né? Bom, se 787 plantas eram altas, 277 plantas eram curtas, o que ele fez? Ele somou lá, né? 780, ele era bom matemático, né? Ele somou lá 787 mais 277, pronto, ele tinha 1.064 plantas. Dessas 1.064 plantas, 787 eram altas, 277 eram plantas curtas. Ele pegou esses 787, dividiu por 1.064 e multiplicou por 100. Ele estava atrás de porcentagem, ele queria saber quantos por cento esses 787 correspondiam, né? Então, quando ele fez isso, ó, quando ele dividiu 787 por 1.064 vezes 100, fez uma regrinha de 3 básica lá para saber a porcentagem, ele achou 73,96. Vamos arredondar aqui, ele achou 74% aproximadamente, né? 74% aqui de plantas que eram plantas altas, e fez a mesma conta e achou 26% de plantas que eram plantas baixas. Então, olha, 74 para 26, né? É muito próximo, se a gente pensar aqui, de 75 para 25, né? Dá quase uma proporção de 3 plantas para uma planta. De 3 plantas altas para uma planta curta, né? Então, ó, 73,96 é aproximadamente 74, que é bem pertinho de 75. 75 e 25, galera, olha lá. 25 mais 25 dá 50, com mais 25, 75. 3 para 1, né? Ele sacou isso, ele era bom matemático, ele sacou isso, olha, 3 para 1. A proporção, então, toda vez que eu cruzo pais altos com plantas, né, anãs, né, que ele chamou aqui de short, mas seria a planta anã nesse caso, né? Então, pais altos com plantas anãs. Na F1, que era a primeira geração de filhos 1, por isso que chama F1, a primeira geração de filhos 1, nascia, né, 100% dos indivíduos altos, mas quando eu cruzava esses indivíduos com outros iguais a ele, saiu uma proporção de 3 para 1. 3 plantas altas para uma curta. Ora, isso aí, professor, é da aula passada, você já falou. Sim, gente. Só que Mendel não sabia nada disso. É a primeira vez que ele estava contando isso aí. Ninguém nunca tinha feito isso, sacou? Bom, então era uma proporção de 3 altas para uma anã, nesse caso, ou uma curta, né? Bom,
que Mendel, então, sacou? Ele já fez uma conclusão de cara. Ora, na F1, tem supressão do padrão anão. Ou seja, quando eu acasalo uma planta alta com uma planta baixa, a primeira geração de filhos, ninguém nasce baixo. Só vai nascer o planta alta. Eu e você já sabemos que isso acontece porque está tendo dominância completa entre o alelo que confere planta alta e o alelo que confere planta baixa. Mas Mendel não sabia nada disso até então, né? Na F2, a relação de aparência é de 3 plantas altas para uma planta anã. Ou seja, 3 em 4 plantas são altas, 1 em 4 plantas são anãs, né? Terceiro, as características dos organismos são determinadas por fatores. Isso aqui está lá no... Isso aqui é muito bonito de dizer, galera, porque isso aqui está lá no artigo dele, né? Ele não chamou de gene, ele não chamou de gameta, ele não sabia nada disso. Aí ele chamou de fatores. Acho que até puxando um pouco para matemática, né? Ele falava assim, olha, as características dos organismos, né? As características que os organismos vão apresentar, tem alguns fatores que determinam essas características, né? A gente sabe hoje que são genes, mas ele não sabia, ele chamou fator. E os indivíduos, eles possuem pares desses fatores. Olha onde esse cara estava entrando. Ele já estava sacando que esses genes só funcionavam se eles tivessem pares. Galera, isso é muita loucura. Por quê? Porque só em 1956 o Watson e Crick conseguiu fazer aquela estrutura do DNA. Esse cara já estava falando que tinha fita dupla de DNA lá em 1800 e alguma coisa, 1850 e poucos aí, 1856 eu acho, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, cara, é muita loucura. Esse cara era muito safra, muito inteligente, né? Ele não tinha microscópio para ele observar isso. O Watson Crick já tinha microscópio há muito tempo, né? O microscópio já tinha mais de 50 anos que tinha inventado quando eles começaram a fazer o estudo dele, né? E esse cara já sacava isso, né? Só para você ter ideia, né? E ele continua: os indivíduos possuem pares de fatores. Ele está dizendo então que os fatores estão em pares, que esses genes estão em pares, né? Hoje você sabe que eles estão em pares porque são os cromossomos que estão homólogos, né? Um cromossomo que vem de sua mãe, o outro que vem de seu pai, por isso que eles estão em pares, né? E aí, que são condicionados cada um dos seus caracteres em cada célula somática. Então, ele falava que em cada célula você tinha, então, esses pares de fatores que eram responsáveis pelas suas características. Só para vocês terem ideia, só em 1909, o Johansen deu, né, a ideia de alelos, né? Conseguiu falar o seguinte, olha, lá em 1902 foi feito o microscópio, né? O Hooke. Todo mundo começou a observar as coisas. Em 1909, Johansen fala, olha, existem alelos. E esses alelos são diferentes, tá certo? Esses alelos, eu tenho um alelo que é dominante, um alelo que é recessivo, e eles são extremamente importantes para você saber qual caractere que você vai ter na próxima geração. Só que Mendel já tinha falado isso lá atrás, só não chamou de alelo, chamou de fator. Então, cara, esse cara, ele tinha assim, uma visão muito superior da vida, né? E eu acho assim, lógico, Mendel é muito, muito falado, mas quando a gente fala de sábios, né, de grandes gênios da história, né, a gente fala o quê? A gente fala de Da Vinci, né, de Leonardo da Vinci, às vezes, né? Alguém fala muito aí né, de Einstein, né? Mas ninguém lembra de Mendel, cara. E esse cara era muito inteligente, esse cara era um gênio. Ele conseguiu observar coisas que muita gente não tinha visto ainda, tá certo? E ele fala o seguinte, só que ele não usou a palavra gameta, tá? Aqui eu estou usando a palavra gameta, porque eu não sei qual palavra que ele usou na época, que ele falava o seguinte, que cada um desses indivíduos, eles têm um negocinho lá, que, né, que a gente sabe hoje que chama gameta,
que contém apenas um desses fatores, tá certo? Então aqui ele já estava sacando também o seguinte, a base da meiose, que é justamente a separação dos cromossomos homólogos, onde um gameta vai com um fator e o outro gameta vai com outro fator. Então, ele já tinha reunido toda essa informação só com esses experimentos que Mendel fez, tá certo? E aí ele formulou a primeira lei de Mendel, que foi a seguinte, olha, genes alérgicos, ele não usou a palavra genes na época, usou fatores, né? Segregam-se. Ele quer dizer o seguinte, separam-se durante a formação dos gametas. Né? Então, quando uma planta vai formar o seu gameta, ele separa esses fatores. Né? Em consequência, cada gameta recebe um membro de cada par. Né? Então, cada gameta vai receber um desses fatores, que ao juntar com o gameta feminino ou masculino, dependendo se esse gameta é feminino ou masculino, esses camaradas, então, formarão um novo ser. Então, olha o que Mendel disse, né? Mendel, na primeira lei, ele já começa a falar de segregação. Essa segregação na genética tem a ver com a separação. De quem? Dos cromossomos homólogos, separação dos alelos, que ocorre lá nos cromossomos homólogos, tá certo? Para a formação dos gametas. Ele está dizendo o seguinte, olha, você, quando forma seus gametas, você pega metade da sua informação genética e condiciona em um gameta, né? E aí vai depender da metade dos gametas de um outro indivíduo para que esses indivíduos se juntam para a formação de um novo ser, né? Você fornece para o seu filho, você, né, que está me assistindo agora, você fornece para o seu filho metade dos seus genes. A loucura é que você não consegue determinar se essa metade que você está mandando foi toda vinda de sua mãe ou se foi toda vinda de seu pai, porque isso é uma probabilidade gigantesca de não acontecer. Na verdade, o que acontece é que esses genes se separam, eles se segregam, a gente não consegue definir quem vai para quem, né? Além disso, acontece o crossing over, que é aquela troca de material genético, e isso, então, é responsável pela variabilidade genética que nós temos. A todo momento, vocês vão escutar o professor falando variabilidade genética, porque a variabilidade genética, e aí eu estou falando com uma plateia, né, um público de zootecnistas no futuro, a gente precisa da variabilidade genética para a gente fazer o melhoramento genético. Tá certo? Eu só consigo fazer uma coisa ser melhor se eu tenho variabilidade genética, se eu posso fazer seleção. Se todo mundo é igual, como é que eu vou fazer seleção? Todo mundo é igual? Tá certo? Então, por isso que eu preciso. Por isso que a viagem é longa, tá? Bom, e aí Mendel não parou por aí, não. Ele quis continuar. Ele falou assim, ué, e se eu fizer o seguinte? E se eu juntar duas características ao mesmo tempo, simultaneamente? Vou juntar duas características. Eu quero saber, né, se um caráter vai influenciar no outro. Se vai ter, por exemplo, né, se eu juntar por exemplo, a ervilha de cor amarela e lisa com, por exemplo, a ervilha de cor verde desculpa, rugosa, se é uma vai alterar a distribuição da outra. Então, Mendel fez isso. Né? Então, os próximos experimentos dele foi juntando duas características. Então, essa que a gente acabou de falar foi uma delas. Né? O que ele fez? Ele pegou, então, sementes, ele fez pais dominantes, né? Pais puros dominantes. Então, por que ele era puro dominante? Ora, ele sabia que a cor amarela era dominante em relação à cor verde. Como é que ele sabia isso? Ora, quando ele cruzava o amarelo com o verde, nasciam indivíduos amarelos. Então, ele sabia isso. Né? Mendel fez, né, o primeiro experimento de Mendel, de cruzar só duas a duas, ele fez para todas aquelas setes, tá certo? Na aula aqui, eu não vou perder tempo para ficar falando com vocês, mas quando eu dava aula presencial, eu falava todos os resultados que Mendel teve, certinho, um por um, tá certo? Bom, mas aí o que acontece? Então, o que ele fez? Olha, ele pegou a semente, então, que ele sabia que era amarelo, era dominante, né? E também pegou a semente que era lisa. Então, ele pegou uma semente amarela e lisa. Porque sabia que tanto amarelo quanto liso era dominante. E ele sabia que
verde e rugoso era recessivo, certo? E ele acasalou esses dois indivíduos. Quando ele acasalou esses dois indivíduos, as plantas que nasceram, todas deram sementes amarelas e lisa, né? E aí, o que ele fez? Bom, ele pegou essas plantas que tinham sementes amarelas e lisas, cujos pais eram pais puros contrastantes, né? E acasalou com outros indivíduos iguais a ele. E aí, ele teve algumas respostas aí, né? Bom, o que Mendel percebeu? Quando ele fazia esse cruzamento, 100% dos indivíduos saíam amarelos, mas quando ele cruzava esses F1s com outro F1, 315 indivíduos nasciam amarelos e liso, 108 indivíduos nasciam verde e liso, 101 indivíduos nasciam rugoso e amarelo, e 32 indivíduos nasciam rugoso e verde, né? Isso aqui é exatamente a resposta que Mendel teve, tá certo? Do experimento de Mendel. Bom, se vocês observarem bem isso aí, né? A gente somar 315 com 108, com 101, com 32, dá 556. Então, ele tinha 556 plantas com 4 classes diferentes. Por que classe, professor? Ora, a primeira classe, vocês vão ver muito eu falando isso, de classe, tá? A primeira classe era de plantas amarelas e lisas, que ele sabia que era dominante. A segunda classe era de plantas verde e lisa. A terceira classe eram de plantas amarelas e rugosa. E a quarta classe eram de plantas verde e rugosa. Então, Mendel sabia isso. Ora, vamos analisar cada caráter separadamente? Então, o que ele fez? Primeiro, ele só se preocupou com a textura da semente. Ele esqueceu a cor de semente. Então, o que ele sabia? Ora, quantas nasceram lisas, né? Quantas eram lisas? E quantas eram rugosas? Lisas, né? Ele sabia que era 315 e 108, independente da cor, né? Todas essas aqui eram lisas, né? Então, 315 mais 108, 423. E rugosas eram 101 e 32, 133. E aí ele fez aquela continha que a gente fez. Eu sabia que o total dá 556. Ora, 423 dividido por 556 vezes 100, ele está tentando tirar uma porcentagem, ele viu que isso aqui deu 76%. E 133 dividido por 556 vezes 100, ele viu que deu 24%. Uma bruxaria, né? Por quê? Porque estava dando uma proporção de 3:1. Agora você sabe que aqui é uma proporção de 3:1. É muito próximo de 75% aí, 3:1. Por que não fechava 75 e 25, professor? Lembra que alguns daquelas sementes ali, ele não tinha muita pureza da semente? Lembra que ficou 1,56% lá das heterozigotas que não, né, que não deu para zerar? Por causa desse probleminha aí. Bom? Bom, e aí ele fez a mesma coisa com as rugosas. Né? Desculpa, galera. Esquece. Primeiro aqui, ó. 76% dos indivíduos eram lisos, 24% dos indivíduos eram rugosos. Quando ele fazia a proporção, 3:1, eram 3 lisas para cada uma rugosa, né? Então, essa proporção aqui dá de 3 lisas para cada uma rugosa. Aí ele fez agora com a cor da semente. Aí ele pensou, ó, só pegou sementes que eram da cor amarela e as sementes que eram da cor verde. Vamos lembrar que a amarela era 315 e 101, né? Que eram da cor amarela, excluindo a textura, né? Deu 416, e verde era 108 e 32, que deu 140. Fez a mesma historinha. Ora, 416 dividido por 556 vezes 100, 75%. E 140 dividido por 556 vezes 100, 25%. Aqui deu até exato, né? Então, relação de 3:1. Era 3 indivíduos amarelos para uma verde. Então, o que Mendel pensa? Ora, se ele tem 3:1 da cor da semente, da forma da semente, né, da textura da semente, com o 3:1 da cor da semente, existe uma propriedade que chama propriedade distributiva da matemática, que você aprendeu isso lá no 5º ano, mais ou menos, que hoje você não lembra disso mais, mas a propriedade distributiva faz o seguinte, olha, se eu multiplicar esse 3 por esse 3, dá 9. Se eu multiplicar esse 3 por esse 1, dá 3. Se eu multiplicar esse 1 por esse 3, dá 3. E esse 1 por esse 1, dá 1. Então, de novo, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3, o primeiro 3 com 1 aqui dá 3.
Agora, o 1 aqui com o 3 dá o 3, e o 1 com 1 dá 1. Então, 9 para 3 para 3 para 1. Que o ele sugeriu que seria os números que explicariam essa relação aqui, ó, esses 4 números aqui, né? O 9 corresponderia à semente amarela lisa, o 3 corresponderia à semente verde lisa, o outro 3 corresponderia à semente amarela e rugosa, e o 1 corresponderia à semente verde e rugosa. Será que é isso mesmo? Vamos ver? Olha lá. Quando você pega 315, que era o número de indivíduos lisos, né? E amarelo e liso, e divide por 556, que era o total, isso dá um total de 0,5665, né? Se você pega 108 e divide por 556, 108 que eram os indivíduos verde e liso, isso dá um total de 0,1942, né? Se você pegar o 101 dividir por 556, dá 0,187, desculpa, 0,1817, e 32 dividido por 556 dá 0,0576, né? O que acontece? Se eu multiplicar por 16, opa, professor, por que 16? De onde você tirou 16? Calma, explico. Olha lá, você não chegar na relação 9 para 3 para 3 para 1 aqui? 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 1, 16. De novo, ó, de trás para frente. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 9, 16. Ele estava querendo saber se essa relação aqui ia acontecer, certo? Então, quando ele multiplica por 16, ele sabe que esses amarelos lisos correspondem a 9,06. Se ele faz isso para cada um deles, olha lá, ó. Vê se não é o 9 para 3 para 3 para 1, aproximadamente. Aqui eu estou falando de indivíduos biológicos, né? Então, você não vai ter os números exatos. Mas é um 9 para 3 para 3 para 1. Então, Mendel sacou o seguinte, ora, quando eu faço esse tipo de acasalamento de um indivíduo puro, né, dominante, com um indivíduo puro recessivo, né, que tem esses dois genes aí, 100% dos indivíduos vão nascer puros igual ao dominante, mas depois, na F2, vai nascer 9, a proporção vai ser de 9 em 16 de indivíduos, nesse caso, amarelo liso, 3 em 16 verde e liso, 3 em 16 amarelo rugoso e 1 em 16 verde rugoso, né? E aí ele começou, então, a brincar com aquelas letrinhas, né? Então ele chamou aqui, ó, de verde, de V grande, V grande, R grande, R grande. Por que, professor, V grande, V grande, R grande, R grande? Por que não usou A grande, B grande, B grande? Na genética, a gente tem um negócio de falar o seguinte, assim, a gente sempre dá o nome do gene, né, a letra que corresponde àquele gene, ao recessivo. Como o recessivo é verde, então é V grande, por causa do verde, né? E R grande, porque o recessivo é rugoso também. Então, V grande, R grande era o dominante, V pequeno, R pequeno era o recessivo, e quando ele acasalava esse V grande, R grande, com V pequeno, R pequeno, ele saía, chegava nessa situação. V grande, V pequeno, R grande, R pequeno. Pessoal, por que você fala R pequeno, você não fala Rzinho? Porque fica estranho falar Rzinho, Vzinho, então eu falo V grande, V pequeno. Bom? Isso é mania de um professor meu e eu peguei esse trem e não largo esse trem mais nunca. E aí, quando esse camarada cruzava com outro igual a ele, o que saía? Ora, 9 em 16 era V traço, R traço. Que é isso, professor? V traço, R traço. Significa que o primeiro V era grande e o segundo pode ser tanto V grande quanto V pequeno, não importa. Porque basta ele ter já só um V grande que ele já vai ser amarelo. E basta ele ter apenas um R grande, desculpa, é isso mesmo. Basta ele ter um R grande para ele já ser liso. Então, por isso que ele é V grande e R grande, não importava os outros que viriam. Aqui, esse aqui é a classe dos indivíduos V pequeno, R grande, traço. Por quê, professor? Ora, V pequeno, porque ele vai ser verde. Porque se ele tiver um V grande aqui, ele já não vai ser verde, ele já vai ser amarelo.
mas como ele só tem V pequeno, então ele precisa ter V pequeno para ele ser verde. E o R é que vai conferir a cor lisa. Então, não importa se a segunda letra vai ser R grande ou R pequeno. Eu já sei que vai ser liso, então é um R grande. O próximo aqui vai ser o V grande, R pequeno. V grande, porque vai conferir ele a cor amarela, independente do segundo. E R pequeno, porque eu sabia que ele era rugoso. E por fim, esse último, que só tem essa situação de ser V pequeno, R pequeno. Tá certo? Bom, o Mendel fez isso, né? Ele fez esse quadrinho aqui dessa distribuição independente para cada um, né? Então ele fez aqui, ó, um indivíduo, só que em vez de V, onde é que você está vendo Y aqui? Vocês consideram V, tá certo? O Y aí tá é por causa do yellow, né? Então, por isso. Mas a gente usa inclusive tá errado, né? Porque tinha que ser, então, green, né? Tinha que ser G aqui, né? Mas, enfim. Então, onde vocês veem Y aí, vocês consideram como V, tá? Então, aqui está todo o acasalamento que a gente acabou de fazer, e aqui está aquele diagrama com todas as formas possíveis de saírem, né? Então, quando você tem um heterozigoto que é acasalando com outro igual a ele, o que vai acontecer? Quais são os gametas que esse camarada pode produzir? Ele pode produzir um gameta V grande, R grande, um V grande, R pequeno, um V pequeno, R grande, e um V pequeno, R pequeno, tá certo? Então tá aqui, ó, de novo, ó, V grande, R grande, V grande, R pequeno, V grande, R pequeno, V pequeno, R grande, esse aqui, e V pequeno, R pequeno. Quando você junta esses dois indivíduos, esse gameta desse indivíduo com o gameta do outro indivíduo que é igual a ele, o que vai sair? Vai sair toda essa distribuição que a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Então, por isso que vai ter, por exemplo, ó, por isso que vai ter 9 indivíduos que são V grande, traço, R grande, traço. Quem são eles? Ó, esse, ó, todos são V grande, traço, R grande, traço, ó. V grande, traço, R grande, traço. Não importa qual que vai ser. Então, são todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Então, esses 9 aqui são do tipo V grande, tracinho, R grande, tracinho. 3 dos indivíduos vão ser V pequeno, R grande, traço. Então, pode notar que todos esses aqui são V pequeno, R grande, traço. Agora, você vai conseguir entender por causa do traço, porque lá, o R grande ou o R pequeno, não importa. 3 dos indivíduos vão ser do tipo V grande, traço, R pequeno. Então, aqui, V grande, traço, R pequeno. E um indivíduo é o V pequeno, R pequeno. E Mendel fez, então, a sua segunda lei, que foi o seguinte, olha, a probabilidade de um gameta receber certa combinação de genes não alélicos é o produto das probabilidades de receber cada gene separado. Beleza, professor, não entendi nada. Vou explicar. O que ele está querendo dizer para vocês? Ele está querendo dizer o seguinte, veja bem, mesmo que você tenha, né, esses genes, né, essas características estejam sendo estudadas juntas, como, por exemplo, a cor da semente e a textura da semente, na hora de formar os gametas, eles agem como se eles fossem separados, tá certo? Ou seja, um não interfere na distribuição do outro. Vocês viram que a gente fez um, a gente deu 3 para 1, e o outro a gente fez também, deu 3 para 1. Então, quando você junta os dois 3 para 1, dá um 9 para 3 para 3 para 1, mas esse 9 para 3 para 3 para 1, desculpa, 9 para 3 para 3 para 1 é o 2, 3 para 1, o 3 para 1 para tipo de cor de semente, né? E 3 para 1 para textura da semente. Tá certo? É isso que ele queria dizer, tá? Ele chamou essa lei de lei da distribuição independente. Pessoal, e aí a gente fica por aqui. Então, o que a gente viu nessa aula? Bom, a gente viu a primeira lei de Mendel, que ele falava o seguinte, que os fatores segregavam, separavam, né? Você nasce com os fatores em duplas, né? Em pares, e esses fatores, então, na hora de formar os gametas, eles separam, e cada gameta, então, vai com um fator e que vai juntar depois na formação do outro indivíduo, né? E a segunda lei, que ele diz o seguinte, que mesmo que se você esteja avaliando esses indivíduos, né, outras características simultaneamente,
esses indivíduos se comportam como se fossem únicos, né? Um 3 para 1 com o outro 3 para 1. Continua acontecendo a primeira lei de segregação, tanto para um quanto para outro. Tá certo? É isso que ele disse, então. Certinho? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não dúvidas? Não, quando não tem dúvida eu fico preocupado, porque ou não entendeu nada, né? Ou nem assistiu a aula, né, direito, mas vamos lá. Enquanto eu vou deixar um tempinho, enquanto vocês pensam aí se tem dúvida ou não, eu vou fazer a chamada aqui rapidamente, tá? Se quiserem, assim que eu terminar a chamada, a gente pode fazer, a gente pode responder as dúvidas, tá? Então vamos lá. Hoje é dia 20, né? Essas aulas vão corresponder a 5 aulas. E deixa eu voltar aqui para eu acessar essa parte aqui, ó. Beleza. Então vamos lá, deixa eu pegar quem está aqui, né? Ó, Alice está por aí, né? Estou aqui, professor. Ótimo. Ana Carolina não veio hoje, Camila também não. Caroline. É Caroline? Se for Caroline, tá aí. É Carolyn. Caroline. Então, valeu, Caroline. Muito obrigado. Caroline está por aí. Gabriel Souza também tá. Guilherme Alves também. Não, peraí. Guilherme Alves não tá. Que tá o Guilherme Moura, né? A Érica tá por aí. Isabelle Uzeda também. João Pedro também. E dando continuidade. Márcia, não. Maria Eduarda. Maria Clara, desculpa, não. Maria Eduarda, sim. Maria Eduarda. Peraí, que tem duas Maria Eduarda. Uma de Sá e outra Martins. Tá as duas aí. E a Vitória, que também tá por aí. Certo? Ótimo. Então, a nossa aula de hoje foi de genética mendeliana. Deixa eu inserir isso aqui, certinho. Pessoal, dúvidas? Se não tem dúvidas, nós temos alguns videozinhos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, vocês vão ver lá, tem o vídeo da primeira lei de emenda, o vídeo da segunda lei de emenda, que vocês estão observando aqui, né? Deixa eu só conferir, então, né? Tá. Então, tem o vídeo da primeira lei de emenda, o vídeo da segunda lei de emenda, tá? Tem já a sabatina 3, tá aqui, e tem essa aula que tá aqui também, tá certo? Tem um textozinho para vocês lerem também, tá? Então, eu peço a vocês, e qualquer dúvida, galera, fala lá no chatzinho com a gente, que a gente tira, tá? Se for preciso, na próxima aula, professor, na aula passada eu não entendi tal coisa assim, o senhor pode explicar de novo? E a gente vem aqui. Pessoal, genética não é brincadeira, é muita informação. Galerinha precisa ficar atenta aí, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Se não tem mais nada, a gente para por aqui. Até a próxima aula. Até. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.